Como é que a criação do universo se conecta com algo tão íntimo, tão pessoal quanto a confissão? Parece que são dois assuntos que não têm nada a ver, né? Bom, nesta nossa análise, a gente vai seguir um fio que une a origem de tudo, a nossa identidade e o caminho de volta para casa. É como montar um quebra-cabeça, e as peças vêm direto das fontes. Certo, vamos começar por aqui, com essa citação. Ela diz algo bem radical, que o universo não é fruto do acaso nem da violência, mas de um ato de amor. Para pensar um pouquinho nisso. Se isso for verdade, significa que a própria estrutura da realidade é um presente, algo dado por pura bondade, e não um campo de batalha sem sentido algum. E essa é a primeira grande peça do nosso quebra-cabeça. A ideia de que a realidade não é uma tela em branco onde a gente projeta o que bem entende. Não, ela já viria com uma espécie de gramática interna, uma ordem e uma bondade que são fundamentais. Um mundo que já nasce com propósito. E aqui a ideia fica ainda mais profunda. Criação do nada não é tipo um passe de mágica. É sobre intenção, sobre propósito. Se tudo que existe foi chamado para existir de forma deliberada, isso quer dizer que nada é lixo cósmico. Nenhuma estrela, nenhuma folha e com certeza nenhuma pessoa. Tudo tem uma razão de ser. Então, o quadro que vai se formando é o de um universo ordenado, sábio e, na sua essência, bom. Mas o ponto principal, o verdadeiro foco disso tudo, é que ele é apresentado como um presente. E um presente que tem um destinatário muito específico, a humanidade. Ok, então se o universo é esse presente, qual é o nosso lugar nele? É aqui que a história dá uma virada fascinante, porque traça uma linha bem clara que nos separa de todo o resto do que foi criado. Presta bem atenção nessas duas palavras, coisa e alguém. A diferença entre elas é gigantesca. Nessa visão, a nossa dignidade não vem do que a gente faz ou do que a gente tem. Ela vem do simples fato de sermos alguém, ou seja, um centro de consciência e liberdade, e não um objeto jogado no mundo. Essa tabela no slide ajuda a gente a visualizar a diferença. Mas vamos pensar na prática. Uma coisa pode ser usada e depois descartada. Mas alguém, bom, alguém tem um mundo interior. A capacidade de se conhecer, de se doar por livre vontade. Isso muda completamente o jeito como a gente se relaciona. E de onde viria essa capacidade tão única? A resposta que é dada é de sermos criados à imagem de Deus. Isso, claro, não tem nada a ver com a aparência física. A ideia aqui é ter essa centelha, essa capacidade de se olhar no espelho e se conhecer de verdade, e de se entregar livremente aos outros. Então a gente tinha um universo ordenado e uma humanidade com uma dignidade toda especial. Mas, como em toda boa história, tem um conflito, e ele chega agora. Acontece algo que quebra essa harmonia, que trinca esse espelho do autoconhecimento. O pecado aqui é apresentado não só como quebrar uma regra, é muito mais como uma ferida profunda na própria alma e nos relacionamentos. É uma desordem que atinge o centro da pessoa, sabe? A sua capacidade de amar. E as consequências se espalham como rachaduras no gelo. A ruptura não fica só do lado de dentro. O que acontece é que essa fratura interna da pessoa, essa perda de clareza sobre si mesma, começa a vazar para o mundo, danificando relacionamentos e até criando estruturas injustas na sociedade. Então, se a harmonia está quebrada e a nossa própria percepção da realidade está distorcida, fica a pergunta que realmente importa. Tem um caminho de volta? Como é que se conserta uma fratura tão profunda assim? A resposta que as fontes oferecem para essa questão não é um sentimento vago ou uma ideia abstrata, não, mas sim um caminho com passos bem definidos. Um processo concreto para restaurar a harmonia que foi perdida. Esse caminho é um processo formal que junta duas partes: o esforço humano de se converter e a ação de Deus através da Igreja. A ideia central aqui é que ninguém se cura sozinho. É um encontro, não um monólogo. E essa jornada tem três etapas bem claras. Primeiro, o arrependimento, que é um olhar para dentro. Depois, a confissão, que é colocar a verdade para fora, em voz alta. E por último, a satisfação, que é agir para reparar o dano. É um caminho completo, interior, verbal e prático. E é aqui que tudo se conecta. Lembra que a gente falou que a dignidade humana vinha da capacidade de se conhecer? Pois é, a reconciliação, portanto, exige exatamente isso, um exame de consciência honesto. Para se curar, é preciso primeiro olhar para a ferida com verdade, sem máscaras.
A confissão, então, acaba funcionando como se fosse, sei lá, limpar uma lente que estava toda embaçada. Ao alinhar a visão interior com a verdade, a pessoa não só recebe o perdão, mas volta a enxergar a si mesma e o mundo com clareza, livre daquela distorção causada pela ruptura. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se essa jornada toda é um retorno à verdade, isso sugere que a misericórdia e o perdão não são só sentimentos, mas talvez componentes fundamentais da própria realidade. Talvez aquela mesma chave de amor que, como a gente viu lá no começo, abriu a mão de Deus para criar todas as coisas.